Gente, então, boa tarde a todos que estão aqui presentes, boa tarde para o pessoal que está assistindo a gente pelo vídeo. Às vezes eu vou sumir um pouco aqui da tela, porque eu preciso ver os slides, tá bom? Muito obrigada pela presença. Meu nome é Sigla, eu acho que todos aqui já me conhecem, eu acho que quem está me assistindo também pelo computador me conhece. O objetivo desta fala de hoje é trabalhar com o tema horta em escola, mas não somente o plantar para servir para um ciclo, para um projeto, mas para tornar essas ações de horta e jardim na escola projetos sustentáveis que durem bastante tempo, né? Aqui é um breve histórico da minha experiência profissional, mas aqui todos já me conhecem. Eu sou agrônoma, formei na UFRA, em Belém do Pará, tenho mestrado pela Exalc, doutorado pelo Sena, ambos em Piracicaba, né, na USP, e trabalhei com questão de dinâmica de matéria orgânica no solo, lá no bioma Amazônia. Tenho especialização em gestão de pessoas e atualmente estou fazendo doutorado aqui na FMVZ com foco em educação ambiental, né? E faço parte do grupo SEXB, que é coordenado pelo professor Adroaldo Zanella, que tem como missão principal trabalhar a questão de ensino, pesquisa e extensão com foco em bem-estar único, tá? Lá em cima vocês têm um QR Code para quem quiser acompanhar os projetos e as redes sociais do grupo de pesquisa. E dentro desse grupo de pesquisa eu faço parte desse projeto que chama Um Planeta, Uma Saúde e um Bem-Estar. Dentre as ações que a gente promove nesse projeto, a principal é trabalhar com questão de hortas nas escolas para promover a difusão da educação ambiental crítica, né? Entre as nossas ações, a gente trabalha oferecendo cursos de formação para professores, palestras para estudantes do ensino básico, palestras e oficinas também para estudantes da graduação e para a comunidade. E a gente está também organizando um diretório online, onde a gente vai disponibilizar várias atividades sobre educação ambiental voltado para professores do ensino básico, principalmente, tá bom? Esse diretório ficará pronto até o próximo mês. Esse projeto é coordenado pelo professor Adroaldo Zanella, da FMVZ USP, pela professora Taitiane Bosanini, da Exalc, e pela professora Luciane Martelo, aqui da FISEA, de Pirassununga. E conta como parceiros ao projeto USP na Escolinha, né, que é organizado pela Delaine Rocha, e a Prefeitura Municipal de Pirassununga. E são várias as secretarias dentro da Prefeitura Municipal de Pirassununga que nos deram apoio ao longo desse projeto, né, que a gente iniciou esse projeto em dezembro de 2021 e a gente está encerrando agora em setembro de 2022. E o financiamento do nosso projeto, que é pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão aqui da USP. Então, muito obrigada a toda essa equipe que confiou para a realização desses trabalhos, tá bom? Esse é um sumário do que eu vou abordar nessa breve apresentação. A gente vai falar um pouco sobre as noções gerais, sobre o planejamento das atividades, que é fundamental, noções gerais sobre seleção das plantas para o nosso arranjo, e também sobre o manejo dos canteiros. E, no fim, vou mostrar algumas atividades que o nosso projeto desenvolveu ao longo desses últimos meses. Eu coloquei noções gerais, gente, porque é uma apresentação muito breve. Não vai dar para falar tudo sobre planta num curto espaço de tempo. Mas o principal objetivo dessa fala de hoje é que todo mundo saia daqui entendendo que quando a gente fala de horta, de jardim, de pomar, a gente está trabalhando com plantas e com solo. E a gente precisa entender de uma vez por todas que a gente está manejando seres vivos. Plantas são seres vivos e o solo abriga muitos seres vivos. E quando a gente fala de plantas, a gente lembra que a gente tem uma infinidade de funções, né, de importância dela para a sociedade. Produção de alimento, produção de fitoterápico, produção de bens e serviços, regulação climática, até paisagismo, entre outras funções. E quando a gente fala da importância do solo, a gente lembra que ele é muito forte para a produção de alimento, animal ou vegetal do solo, suporte para a produção de bens e serviços, como para a extração de madeira, extração de minérios, enfim.
e também é a base da construção da maioria das obras que a gente vê, nossas casas, nossa universidade precisa entender esse sistema solo, além dos serviços ambientais, né? Que a gente precisa entender para manter esse sistema saudável, sim, essa palavra saudável. E essa minha fala de hoje, ela foi baseada principalmente nas frases que eu escuto muito das professoras que implantam horta na escola. Então, assim, eu fiz um recorte das principais falas que eu escutei ao longo da minha vida como agrônoma, do porquê que a planta não deu certo, por que o projeto não durou na escola. Então é assim, ó, só teve uma produção de alface e o projeto parou. As sementes não nasceram, o jardim não ficou uniforme, as flores morreram, o pé de limão não deu fruto ainda, a horta morreu durante o recesso, não temos recurso para comprar muda todos os meses. Essas falas influenciaram na construção dessa palestra de hoje. Porque a gente pensa assim, será que um projeto de horta na escola não funciona mesmo por muito tempo? E por que será que a gente ouve tanto essas falas, né? Então, por isso que eu coloquei como título Planejando Ações para Projetos Sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental, como social, como econômico e cultural também. Eu gostaria de mudar aquelas falas do porquê não deu certo para essas perguntas, né, esses questionamentos. O principal de todos é qual o objetivo ou quais os objetivos do projeto a curto e longo prazo. Lembrando, eu estou trabalhando com ser vivo, eu estou trabalhando com planta. Então, qual que é o objetivo? Qual que é a minha rede de colaboradores no sentido de manutenção do projeto? Assistência técnica, manejo diário, financiamento. Quem são meus colaboradores? Quanto a gente tem de recurso financeiro? A gente precisa de recurso financeiro. Eu vou plantar mentes ou mudas. Qual que é o preço da muda? Qual que é o preço da semente? Quanto tempo leva para eu colher o meu produto final? Seja ele fruto, folhas ou flores. Qual arranjo eu posso montar, né? E quais espécies eu vou usar? Eu tenho que pensar que tem que ter uma ligação com a comunidade, porque são seres vivos, no caso seres humanos, que vão manter. Eles precisam ter um apego com aquilo. Tem que ser adaptado ao meu ambiente. Eu não sei onde você está. Você está no norte, no nordeste, no sudeste. Você tem que colocar plantas que sejam adaptadas à sua cidade. Você conhece o ciclo da planta? O alface só deu um ciclo porque nem é de ciclo curto. Então, a gente precisa entender tudo isso antes de implantar o nosso projeto. E não menos importante, a gente precisa entender as condições do local onde vai ficar a nossa horta, as condições do nosso solo e entender o manejo do solo ao longo desse processo, tá? Com base nisso, eu organizei aqui 6 principais pilares para a gente começar a construir ou pensar no nosso projeto de horta na escola, né? Eu falo isso porque a maioria que está aqui na sala hoje é da graduação. E a gente está dentro de uma universidade que busca pela educação ambiental em diferentes cenários, seja na educação formal ou na educação não formal. Então, quando alguém for pedir ajuda para você, vamos fazer um projeto de horta, não entende nada. Mas, esse slide básico aqui, eu preparei ele com base no que eu mais ouvi, contando um pouco da experiência como agrônoma e buscando também as conversas com as minhas amigas professoras. Então, assim, vamos prestar um pouco de atenção nesses tópicos para a gente começar a pensar no planejamento de horta em ambiente escolar. Por que eu estou falando ambiente escolar? Porque vocês têm que lembrar que o ambiente escolar tem um período de recesso, que pode durar 15 dias, pode durar 30 dias, pode durar durante julho e dezembro, pode durar 3 meses, ou pode durar mais de um ano, como ocorreu na pandemia, né? Mas aí fugiu do nosso controle. Dito isso, o principal, gente, é saber o objetivo. Qual o objetivo dessa horta, desse pomar que eu quero plantar? O que eu tenho que pensar no objetivo? É a duração do projeto? É só uma professora? É um grupo de professores? É para a feira do conhecimento? É para o quê? Qual instrumento de ensino e aprendizagem eu quero aplicar? O que eu quero ensinar com esse objetivo? Eu só quero embelezar a escola ou eu quero usar de fato para ensinar os alunos, para usar como instrumento de ensino e aprendizagem?
Qual a frequência de produção de alimentos? São alimentos de ciclo curto, como alface, ou perene, como pega-cerol, né? Eu quero flor, mas eu tenho que entender qual a estação do ano. Na minha região, tem essa flor é viável? Eu estou no inverno. Eu posso plantar tal flor? Eu vou plantar de semente ou eu vou plantar de muda, né? Entender o ciclo da planta. E, junto com o objetivo, que é tão importante, é a formação da equipe. Porque a gente está lidando com horta que é manejo diário. Então, a gente tem que pensar na questão da gestão de pessoas, formar a equipe que tem alguém que vá buscar recurso. Recurso, quando eu falo, é tanto financeiro para comprar um material, como para assistência técnica, alguém que entenda mesmo daquele processo tecnicamente para me dar dicas de como fazer o manejo do solo, controle de praga, né? Que vai buscar parceria para conseguir doação de mudas. No nosso exemplo, a gente conseguiu muita doação de mudas com a prefeitura daqui de Pirassununga, né? Para começar a levantar o canteiro, que também, dependendo do local que você vai implantar, dá muito trabalho, a gente precisa dessa parceria, e para a manutenção da obra. Então, quando a gente pensa em formação de equipe, a gente tem que pensar um pouquinho em cada um desses itens para manter o nosso projeto a longo tempo, né? A escolha do local também é muito importante. Não basta dizer que eu tenho um espaço que não tem nada na escola. Eu preciso saber se esse local ele tem luz solar adequada para a espécie que eu vou plantar. É um local de sol pleno, então eu posso plantar a maioria das plantinhas na horta, né? É um local de meia sombra, porque é debaixo de uma árvore, é um parquinho debaixo da árvore, ou é um local que tem luz, mas não tem sol pleno, porque tem parede nos lados. Então, assim, quanto tem de luz, eu preciso saber para colocar as plantas adaptadas ali naquele local. É um solo adequado? É um solo que serviu para descarte de material tóxico? Então, eu não posso usar para minha horta. Eu tenho que saber o histórico desse meu solo. Isso é muito importante. Tem fonte de água próxima? Isso é de fundamental importância. Sem água, a planta não vai sobreviver. Eu quero tantos canteiros. Eu dou conta de ficar carregando por 50 metros, balde e balde. Então, você tem que pensar nisso. Qual a distância desse local para minha fonte de água? E tem que ser uma fonte de água limpa também, tá bom? E espécies adaptadas, seja a região, seja a condição de luz e seja a condição de água. Eu não tenho tempo trabalhando no dia. Então, eu quero plantar um jardim, colocar plantas que não precisam de rega diariamente, que não precisa de um substrato úmido com frequência. Tudo isso eu preciso pensar para eu ter um projeto duradouro. Os insumos, né, que são os materiais. Quais plantas eu tenho condição de comprar ou de receber de doação? Quais ferramentas eu preciso para implantar tal arranjo, né? Eu tenho sementes, eu tenho mudas, eu tenho estaca, eu tenho como conseguir esses materiais, muda, semente e estaca? A minha área, o meu solo, ele é rico em matéria orgânica? Eu preciso ter matéria orgânica para eu ter um bom condicionamento daquele meu solo, tanto na questão da estrutura quanto na questão da fertilidade natural. É um solo pobre? Qual que é a textura dele? Eu preciso, então, entrar com fertilizante mineral? Eu preciso disso. É por isso que é muito importante, lá na minha formação de equipe, ter alguém que é a questão da assistência técnica para eu manter o produtivo, seja para flor, seja para cultura, né? E o manejo da área. De novo, eu preciso da minha formação de equipe, ter pessoas para fazer o manejo da área, né? Desde montar o sistema, como a frequência de manejo, se é regra diária, controle de pragas e doenças, né? Entender do ciclo da planta, quando que é a colheita, quando que eu tenho que fazer a reposição da planta, qual planta para aquela estação. Então, tudo isso eu tenho que pensar. E, por fim, sempre estar refazendo o planejamento e ter paciência. Por que eu falo paciência? Porque não adianta achar que eu vou plantar o alface hoje e eu vou colher semana que vem. Então, a gente tem que entender o ciclo da planta. E agora, passando para a parte de noções gerais sobre a seleção das plantas, né? Para a gente montar nosso sistema. Eu coloquei um resuminho bem básico dos principais fatores, que seria o ciclo da planta, entender se é anual ou perene,
A água, que precisa ser limpa e de fácil acesso. Isso precisa ficar na nossa mente, fácil acesso da água, né? O sol, que é a disponibilidade luminosa para a planta. Eu tenho que adaptar aquela condição que já está na minha escola para a espécie que eu vou implantar. Então, eu não vou plantar uma planta que exige sol pleno num espaço que é de sombra ou embaixo da árvore. Eu tenho que entender a característica daquela planta, né? O solo ou substrato, quando eu vou plantar em vaso, eu tenho que entender qual que é a textura daquele substrato, qual a profundidade daquele vaso. Por que eu tenho que saber a profundidade do vaso? Porque eu vou plantar a planta ali. Aquela planta ela tem uma profundidade de sistema radicular. Para eu conseguir ter naquela planta o seu máximo de produção, eu preciso da condição adequada para o sistema radicular crescer. Então, eu preciso entender dessa profundidade onde eu vou plantar a planta, e a mesma coisa para o solo. Ah, é uma região que tem rocha, né? Tá, tem rocha, mas qual que é a profundidade de solo para o sistema radicular crescer? Precisa estar adaptado para a planta que eu vou cultivar ali. Já falei da matéria orgânica do solo. Gente, matéria orgânica do solo precisa. Quais são as fontes de matéria orgânica? O próprio resto cultural que fica ali, ou esterco, humus de minhoca. A gente precisa manter matéria orgânica para ter um solo saudável. E esse solo precisa ser livre de contaminantes. A gente sempre tem que fazer esse histórico de uso, né, desse solo onde a gente vai implantar. Quando eu falo de nutrientes disponíveis para a planta, eu tenho que entender como que é a fertilidade natural daquele solo onde eu vou plantar, se eu preciso aplicar fertilizante mineral, ou se eu consigo manter uma produção adequada apenas com fertilizante natural, ou se eu devo colocar os dois. Controle de pragas e doenças, né? Por isso, novamente, de ter na parceria assistência técnica que entenda do tema. O manejo da planta, eu preciso entender qual o espaçamento entre plantas. Parece bobagem, mas não é. Às vezes a gente perde planta, a gente perde produção porque não cuida do espaçamento. Então a gente tem que saber. Eu tenho um pé de alface, eu vou plantar ele a qual distância? Tá, só que agora eu tenho um pé de tomate, eu vou plantar ele a qual distância um do outro? Eu preciso saber disso. Depois eu falo onde conseguir essas informações, tá? Poda, uso de tutor, formação de leira para cultivo, polinizadores. Ah, meu pomar nunca dá fruto, mas será que tem polinizador lá? Então eu preciso entender tudo isso para eu conseguir manter a minha horta saudável. Arranjos de vegetais, quais espécies eu posso misturar? É melhor que eu plante só uma espécie? Porque eu posso plantar as duas? Porque eu preciso entender isso, né? E a colheita, o tempo que... Quanto tempo eu posso colher? Por exemplo, vou falar de novo do alface. O alface, depois que você planta a mudinha, estou falando de muda, não estou falando de semente. Se ele passa mais de 2 meses plantado, já fica um pouco amargo. Aí as pessoas já não gostam tanto. Então eu preciso entender esse tempo. Quantas colheitas eu posso fazer, por exemplo? Do alface é uma colheita. Mas do almeirão e do espinafre eu posso fazer várias colheitas. Da cebolinha também. Então a gente precisa entender de todas essas questões para manter o nosso sistema a longo prazo. Esse aqui é um exemplo quando eu falo de pensar no objetivo do projeto e pensar no ciclo da planta, para que atinja o meu objetivo. Então, ali em cima, ó, eu tenho verduras. Quando eu falo de alface, cenoura e rabanete, é uma colheita e acabou. Se eu tiver um canteiro formado apenas por alface, ou alface com rabanete, é uma colheita e meu canteiro está vazio. Mas se eu tenho um canteiro formado por couve, espinafre, cebolinha, eu tenho várias colheitas. E dependendo do arranjo, do espaçamento, do tamanho da sua horta, eu posso misturar algumas mudas, né, de alface num canteiro com cebolinha, porque daí eu colho alface, a cebolinha fica, aí eu fico feliz porque meu canteiro continua verde. E depois eu planto de novo alface. É um exemplo de arranjo, né? Mesma coisa para planta. Eu tenho planta anual, né? E eu tenho flor anual e flor perene. Aqui eu tenho 2 exemplos de flores que são anuais, vai durar poucos meses. Eu tenho que viver plantando, se eu quero sempre florido, ou eu tenho que comprar mudas, né? E aqui são exemplos de plantas perenes, que eu planto e ela
A maioria dessas aqui, na maioria das regiões do Brasil, fica com flor o ano inteiro. Então, é muito importante que eu conheça esse ciclo das plantas. E além de falar de jardim de flor ou horta somente com verduras, eu posso pensar no contexto quando a escola tem uma grande área de um quintal agroflorestal, onde eu vou misturar frutas, verduras, num arranjo que uma planta não prejudique a outra, né? Que não tenha competição, que não tenha sobreamento entre as plantas. E nesses sistemas eu consigo observar, além de plantas, né, muitos animais, pássaros, insetos como borboleta, abelha. Só que assim, tudo vai depender do objetivo do projeto e da equipe que aquele pesquisador conseguir montar, porque precisa de manejo diário também, né? E quando eu falo em quintal florestal, ou quando eu falo em horta com várias espécies, gente, é muito importante plantar a semente ou plantar a mudinha já pensando no tamanho da planta adulta. Por quê? Se a gente planta enquanto é mudinha num espaço pequeno, se for um pé de chuchu, vocês já viram tanto que cresce um pé de chuchu? Aí, se esse pé de chuchu se alastra na cerca, pode ser que ele faça sombra para outra planta, que aí você não vai querer cortar o pé de chuchu, só que a outra planta não vai desenvolver bem. Então, assim, a gente precisa pensar nesses conceitos técnicos, por isso da parceria com a equipe multidisciplinar é fundamental para a gente conseguir manter o nosso projeto ao longo do tempo, tá bom? Aqui é um exemplo de... Olha, chuchu aqui. Aqui é um exemplo de algumas plantas que, além desses manejos que eu acabei de comentar, a gente precisa de tutores. Então, tá. Eu acho linda a flor do maracujá. Eu quero flor do maracujá. Mas eu tenho que entender que para eu ter maracujá, eu preciso ter tutor. E esse tutor tem que ser resistente para aguentar o maracujá. Como é produção de fruto, eu preciso ter uma nutrição adequada desse solo. Eu preciso ter um solo rico em matéria orgânica. E se esse solo não tiver uma fertilidade natural adequada, eu vou precisar entrar com fertilizante mineral. Eu preciso saber também que para dar fruto, eu preciso de polinizador. Sua área tem polinizadores de maracujá? O principal é a mamangava. Não tem, então vai ter que fazer a polinização natural quando as flores abrirem. Então, são conhecimentos técnicos que vão me garantir a produção de maracujá. O tomate, por exemplo, ele é bem mais rústico que o maracujá. Mas para eu ter uma produção adequada, com um pouco mais de tempo, eu preciso fazer esse tutoramento deles. Porque senão os frutos são pesados, eles caem, ficam tocando no solo e acabam apodrecendo. E aqui é o exemplo do chuchu que eu acabei de mencionar. Ele cresce desse tamanho. Aqui são plantinhas, são targete, e aí você está vendo que está fazendo sombra no targete. Só que nesse caso o targete é uma planta de curta duração, é uma planta anual, não duraria muito tempo, né? Mas vamos supor que fosse vinca. A vinca ia ficar bem judiada, porque é uma planta anual e ela não ia conseguir expressar todo o seu potencial para a produção de flor, tá? Esse exemplo aqui eu trouxe para falar só do alface. Por que eu escolhi o alface? Porque a maioria das escolas plantam alface para trabalhar com os estudantes, né? Então aqui vamos falar de alface, juntando um pouquinho de cada coisa na prática do que eu comentei. Então tá, quando eu falo de ciclo da planta, o alface ele é ciclo curto. Significa que eu vou colher ali no máximo 4 meses. Mas no caso do alface, plantando a partir de semente, são 90 dias. O alface tem uma colheita apenas, tá? Colheu, tchau. O alface, quanto à demanda hídrica, ele precisa de manter o substrato sempre úmido, porém nunca encharcado. Ele não tolera encharcamento, mas ele não vai tolerar seca. Por isso que tem que ser um substrato rico em matéria orgânica, tá bom? E de fácil drenagem. Quero plantar alface. Esqueci de falar, o alface é uma planta de pleno sol, gente, que é uma dúvida de muita gente. Tenho que colocar sombrite para produzir o alface? Não, você tem que fazer dar água para ele. Porque não é que o sol acaba matando o alface, é que a falta de água acaba desidratando o pé de alface quando o dia está numa temperatura muito elevada durante aquela semana. Então, eu preciso lembrar que eu tenho que fornecer água para esse alface.
Então, eu tenho que ter um manejo de solo adequado. Um solo rico em matéria orgânica, seja incorporada ou seja em cobertura, para evitar que aumente essa evaporação da água do solo nos momentos que tem maior temperatura, tá bom? A minha escola não tem chão para plantar, eu quero plantar no vaso, na garrafa PET, beleza. A sua garrafa PET, seu vaso, precisa ter pelo menos 20 centímetros de profundidade para garantir que esse alface cresça adequadamente, que é o mínimo que o sistema radicular do alface precisa para ter uma boa produção de folha, tá bom? Eu estou falando só de alface. Nutriente. Você vai ter que conhecer aquele solo ou aquele substrato que você está usando. O solo, se é ali no chão, né? Ou quando eu falo substrato, é que você vai pôr no vaso. Se eu vou precisar entrar com nutriente mineral, ou se o orgânico basta, ou se eu vou ter que misturar um pouco de cada um. E também precisa fazer o controle de pragas e doenças. Em questão de valores, né? Que é investimento. Quando eu planto ele por muda, cada muda, eu fiz esse levantamento essa semana, aqui na cidade de Pirassununga está saindo 35 centavos. A muda que vai direto para o canteiro. Se eu for falar em semente, o pacote de semente está saindo entre R$ 1,25 a R$ 2. Eu coloquei R$ 2 ali, tá bom? A partir de semente, eu tenho colheita de 60 a 90 dias. Mas, em geral, você olha pela média. Eu vou colher ali por 80 dias, mais ou menos. Se eu plantar a partir de muda, eu tenho colheita já com 30 dias se esse solo estiver adequado, né? Então, o que eu tenho que pensar? Qual que é o objetivo do meu projeto com esse alface? Eu posso esperar 90 dias ou eu tenho que colher em 30 dias, enquanto eu tenho de investimento financeiro, né? Então, é isso que eu tenho que levar em consideração para garantir que o meu projeto vai ter sucesso. E em questão de mudas ou sementes, tudo vai depender. Se você quer um canteiro uniforme de flores, você vai ter que plantar muda. A semente, tem flor que vai dar semente já lá por 70, 90 dias. Então, você não vai garantir um canteiro uniforme. Você tem que pensar também qual o objetivo do seu projeto, né? Quando eu quero colher aquela flor, aquele fruto, aquela folha. Também quem são os colaboradores, né, para fazer o manejo e o recurso financeiro. Eu preciso pensar nesses fatores e eu escrevi aqui flores, preferência muda quando eu já quero um canteiro florido, porque senão eu não vou conseguir ter um canteiro uniforme e bonito. E esse slide eu trouxe para a gente prestar atenção em alguns cuidados. A gente trabalhou com professores de ensino fundamental e também de ensino infantil. Então eu acho importante trazer esse slide. Vamos ter cuidado quando a gente fala em horta, gente, eu estou falando em horta, com o objetivo de plantas para comer. Vamos evitar ter planta tóxica na escola. Lá na minha vizinha tem, na minha casa sempre teve e nunca aconteceu nada. Beleza, mas só que agora a gente está na escola, né? Cada professor atende uma turma de 25 alunos, às vezes você está falando para um lado, o outro aluno está correndo para o outro. Então, se eu falo de escola, é uma área reservada à horta, a gente não vai pôr planta tóxica, tá? Embora tenha um apelo ornamental muito bonito. Então, como que eu faço para mostrar para os alunos? Vocês podem até fazer um jardim com uma planta indicando, né? Se são alunos maiores, se não são crianças. Plantas tóxicas, que é importante também como forma de divulgação. E naquele grupo tem aquelas plantas, tem as placas indicando. Isso tem que estar de acordo com a idade da sua turma. Pensar nisso, né? A gente tem que ter cuidado também, quando a gente fala de plantas para consumo, quando é para consumo humano, que a gente não sabe de fato qual que é a origem. Por exemplo, a taioba. A taioba é uma planta muito utilizada aqui no Sudeste para alimentação humana. Porém, a taioba é da família das arás, que tem muitas plantas tóxicas, né? Só que a taioba não é vendida assim abertamente nos viveiros, no mercado. Então, a gente não sabe identificar a taioba. Então, a gente não pode pegar uma muda do mato, da beira da estrada, da casa da vizinha,
que parece com a taioba e plantar na nossa horta para comer. A gente não conhece essa planta. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente só vai consumir planta que, de fato, a gente tenha certeza da origem, certeza qual que é a espécie, tá bom? A gente tem que ter cuidado também para não deixar na nossa horta, na escola, plantas urticantes, né? Porque vai passar criança, a mesma coisa, plantas com espinhos. Tudo vai estar ligado à idade do público-alvo. Onde eu vou implantar essa horta, né? É para adultos, é para criança, qual que é a escola? Então, eu tenho que ter cuidado com essas questões. Evitar também o sombreamento entre plantas quando são plantas de pleno sol. Ou oferecer o sombreamento quando são plantas de meia sombra. Eu tenho que ter noção dessa disponibilidade de luz. Quando eu falo para criança, dependendo da idade, eu tenho que ter cuidado também com canteiros que não ofereçam riscos de corte, risco da criança subir e desmontar. E, de maneira geral, eu tenho que ter muito cuidado com essa questão de presença de animais que possam causar risco à saúde. Por exemplo, animais domésticos, gato que vai, cava, deixa fezes, deixa urina no canteiro, e, sabe? Então, tem que ter muito esse cuidado nessas áreas. Eu encerrei aqui sobre planta. Alguém quer fazer alguma pergunta ou posso continuar? E aqui eu trouxe um slide só para mostrar alguns conceitos gerais, umas noções gerais sobre o manejo de canteiro, né? Sempre está com essa frequência na poda adequada para cada espécie. Controle de planta daninha. Se uma planta daninha toma conta do canteiro e reduz a capacidade da planta de produzir, seja folhas ou frutos. Controle de pragas e doenças também. Mais uma vez, evitar sombreamento, porque isso eu percebi muito. Essa questão de uma planta estar sombreando a outra e uma acabar definhando, né? A questão de, quando necessário, construir a barreira contra animais que possam causar algum problema à saúde, né? Evitar água parada nas áreas da escola, porque na escola a gente não fica o final de semana lá, né? A gente não tem aquele tempo para sair caminhando. Então, entrou com garrafa PET no canteiro, já verifica se de fato está furada, armazena no lugar adequado, né? E, mais uma vez, considerar a idade dos estudantes e evitar deixar o solo descoberto, para evitar que tenha erosão se tiver alguma chuva forte na região, tá bom? Especificamente sobre a formação de canteiros, alguns detalhes a gente precisa cuidar, como, por exemplo, qual a largura e qual o comprimento do canteiro. Quando a gente fala em canteiro, a gente tem que lembrar que a gente vai trabalhar com a mão. E aí vocês têm crianças de diferentes idades. Então, o que é o ideal do canteiro? É que eu consiga trabalhar esticando meu braço, né? Eu tenho que ter esse acesso. Vai ter o quê? Se for um adulto, no máximo 1,20 m de largura. Porque eu não vou andar dentro do canteiro. Então, quando eu falo disso, eu falo do segundo tópico, que é deixar ruas entre os canteiros para facilitar o acesso, para molhar, para controle de pragas. Seja ele no formato retangular ou canteiro redondo, a gente precisa pensar no acesso para o manejo das plantas, né? E outra questão é que eu preciso, novamente, considerar o meu tipo de canteiro, o meu formato de canteiro, considerando a planta adulta, tá bom? Aqui eu trouxe alguns formatos de canteiro que a gente precisa pensar para cada espécie. Eu vou começar falando desse levantamento de Leira aqui. Não sei se vocês conseguem observar, mas aqui é alto e tem mais ou menos 30 a 40 centímetros. Esses canteiros, eles são feitos principalmente para cultivo de plantas que crescem debaixo da terra. Por quê? Esse solo tem que estar extremamente fofinho, vou usar esse termo, para que não tenha impedimento para o desenvolvimento da parte da planta que está para baixo da terra. Por exemplo, rabanete, cenoura, batata doce, tá bom? Quando eu falo de uma planta que ela vai crescer para cima da terra, eu considero principalmente o sistema radicular. No caso do alface e da cebolinha, uns 20 centímetros no mínimo para crescer adequadamente. E quando eu falo de fruteiras,
eu tenho que pensar no porte dessa planta. Um pé de acerola, por exemplo, eu tenho que permitir fazer uma cova adequado para o sistema radicular ficar bem enterrado, só que depois ela vai continuar crescendo, né? Então, eu tenho que ter certeza que esse vaso ou que esse canteiro tem pelo menos 1 metro de profundidade para eu conseguir uma produção de acerola adequada. Esses são só alguns exemplos de canteiros que podem ser feitos em escola e vai ser escolhido de acordo com o que a equipe tem como objetivo, o que tem como recurso financeiro. Aqui também são alguns exemplos de hortas verticais, que a gente chama, né? Cultivo de vasos, cultivo de plantas em vasos pendurados, quando a gente tem pouco espaço no chão. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns tópicos quando eu falo em horta vertical, porque tem muita reclamação também que não dura muito tempo. Então, assim, primeira coisa, se eu vou fazer pendurada em garrafa PET, eu tenho que garantir que está muito bem furada, de maneira correta. Porque eu tenho que garantir uma drenagem eficiente, eu tenho que garantir que os vasos estejam distantes um do outro de acordo com o porte da planta. Por exemplo, esse vaso aqui de cima, ele não está numa distância adequada. Está muito perto um do outro ao lado e está muito perto um do outro em cima. Além de ter sombreamento em algumas áreas. Então, não está respeitando o espaçamento adequado para aquela planta. E quando eu falo em reservatório, é o vaso propriamente dito, a garrafa PET, né? Eu preciso pensar tanto no sistema radicular da planta, como no tipo de substrato. Se é mais rico em matéria orgânica, por exemplo, eu vou conseguir acumular mais água. Se tem muita areia, a secagem vai ser mais rápida, né? E o material do vaso, por exemplo, o vaso de plástico, quando comparado a um vaso de barro, de argila, o vaso de argila vai ressecar muito mais rápido porque ele é mais poroso. Então, eu tenho que ter essa noção para eu organizar o meu arranjo de acordo com a demanda da planta, tá bom? E aqui eu trouxe algumas fotos da equipe do nosso projeto. Aqui tem o professor Adroaldo, a Márcia, no dia de plantio lá no Mirapapa. Aqui sou eu e a professora Tatiane, de Piracicaba. Aqui sou eu e a menina buscando planta no horto. Aqui é a Carla, o Natan e o Vinícius. Aqui é o Lê, que eu falei de rede de colaboradores. O Leandro é uma pessoa que não necessariamente é diretamente do projeto, mas foi quem quebrou muito assim, o nosso galho, que nos ajudou muito quando não dava tempo da equipe molhar a horta, ele tinha molhar para a gente. E outro também, quando a gente fala de rede de colaboradores, é o senhor José Roberto, lá do departamento, que nos ajudou muito na construção da horta, na parte de marcenaria, na parte de levantamento de canteiros mais altos. Então, assim, a gente fez uma rede de colaboradores muito eficiente para conseguir desenvolver todas as ações que a gente fez até agora. Eu tenho aqui um slide com algumas das ações que a gente fez lá na Escola Lei Mirapapa, né? Tanto intervenção em sala de aula para plantio de mudas, como palestras sobre compostagem. Aqui é uma colheita dos estudantes, né, de alface que foi plantado lá. Aqui é plantio também de mudas. Aqui é uma visita técnica, um passeio que os estudantes vieram até a USP, com apoio do programa USP na escolinha. E aqui embaixo são os estudantes assistindo uma explicação sobre o plantio de alface. Aqui é uma ação que a gente fez na Escola Coronel Franco, que é aqui de Pirassununga. A gente foi reconhecer a horta da escola, depois a gente prestou assistência técnica para a reforma dessa horta, para deixar essa horta produtiva com plantas de ciclo curto e plantas perenes. Então, essa foto aqui mostra como que estava a horta nesse momento. Eu tenho aqui um pé de boldo. O pé de boldo é uma planta que cresce muito e é perene. Então, a gente recomendou tirar para poder deixar o espaçamento correto dos pés de abacaxi. Vocês não estão vendo, então? Sim. Dos pés de abacaxi. Depois a gente plantou as alfaces, que é de ciclo curto. E plantamos também espinafre, que permite vários cortes. Aqui é outra ação do projeto, que foi na creche municipal Jair Montanheiro e na creche Nelson Ribeiro.
Também a gente ofereceu cursos para as professoras e fomos lá para implantar também uns arranjos, nesse caso menor, a gente não plantou direto no chão, porque aqui são crianças mesmo, essa turma tinha 2 e 3 anos, então são canteiros mais altos para facilitar o manuseio deles depois, junto com os professores. E aqui são outras ações que a gente fez fora de Pirassununga. Uma foi lá no município de João Ramalho, com um membro da nossa equipe foi até lá e levou sementes e fez a plantio junto com as crianças. E daqui de Pirassununga a gente ofereceu uma palestra para eles na modalidade online síncrona. E desse outro lado foi uma oficina de cultivo de plantas lá para os estudantes da Unasp, lá de São Paulo. E é isso, gente. Qualquer dúvida, eu fico à disposição para responder. Obrigada, Cíntia. Parabéns. E, gente, alguém tem uma pergunta para a Cíntia? Eu tenho. Onde que você vê o tamanho da raiz? A gente faz assim. Deixa eu voltar aqui. É que eu não quis fazer propaganda, né? Que eu não posso. Mas, assim, ou a gente vai buscar as informações nas fontes técnicas, tipo o site da Embrapa, assim, ou a gente vai lá na produtora de semente. Por exemplo, tem um site que eu sempre, quando eu vou mostrar para alguém, eu gosto de mostrar lá porque é bem didático. Chama Isla Sementes. Você chega lá, você coloca lá para pesquisar o alface mimosa, que é um que eu gosto muito de plantar aqui. Aí você vai abrir o Isla Sementes, alface mimosa. Aí você abre a página, tá inteira. Quando que germina, tempo de produção de folha para colheita. Lá tem também qual a profundidade do canteiro ou do vaso que eu preciso ter, porque já está tudo de acordo com a fisiologia da planta. Eles já fizeram esse resumo de todas as plantas que eles vendem, né, a semente. Então é um site que eu recomendo, eu gosto. Tem informação bem precisa, assim. Para quem não entende muito de manejo, ele faz um bom resumo. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer. Eu nunca estou tempo junto, mas eu pergunto. Siga, primeiro quero dizer para você muito obrigada pela sua parceria, pelo trabalho lindo que a gente fez nas escolas, da Coronel Franco, lá na creche, nas 2 creches. Esse trabalho que a gente levou para os professores, eu acho que foi incrível. E quando você fala em plantas, né, como você falou da taioba, qual é o seu conselho que você dá referente às punks? Porque punk é uma coisa que todo mundo usa hoje, como uma coisa, o modismo, a troca, mas o que você pensa do punk da escola? Tá, é algo que me agrada muito, porque entra lá onde eu falo da questão cultural, de trazer para a escola o que faz sentido para a comunidade. E vamos entender o que é punk. O que é punk para mim no Sudeste não é punk lá na Amazônia. Então, punk é uma planta alimentícia não convencional para uma região. Se eu estou aqui no Sudeste e eu sei que na casa da minha vizinha tem mesmo um pé de capuchinha que ela consome diariamente, que eu consumi a minha vida inteira, e aí eu posso pedir uma mudinha para ela e plantar, desde que eu tenha essa certeza, né? Ou eu posso comprar de um viveiro responsável. Tem muitos viveiristas que são extremamente responsáveis, eles vão te entregar a planta. O que eu acho mais legal, agora falando um pouco mais à frente sobre punk, que eu falo que punk é punk para mim, mas para quem mora em outra região não é, porque para ele é comum, né? A gente precisa aprender que existem muitas outras espécies alimentícias que devem ser tratadas, né? Porque são ricas em nutrientes. A gente só precisa ter essa certeza de que está consumindo a espécie adequada, né? Mas é algo que me agrada muito, principalmente algumas dessas plantas têm nutrientes em quantidades bem legais que podem substituir outras plantas que são vendidas no mercado, só que o preço é alto. Então, é pensar mais ou menos nesse sentido. Tem mais alguma?
Eu quero agradecer. Eu quero agradecer, Cília, da sua presença comigo na escola, no VPS, por todo o conhecimento que você me passou, para mim, para as crianças. E é isso, muito obrigada. Viu? Sim, parabéns pela palestra. Obrigada, gente. Posso fazer uma colocação? Pode. A pergunta é assim, ó, no que você observou aqui em Pirassununga, quais são os gargalos para a gente atingir esse objetivo da sua palestra, que é a sustentabilidade? O que você vê como gargalo? Que tipo de recomendação a Cília passa para nós para a gente manter essa questão de... Prof, o primeiro, eu vou falar quando eu cheguei na horta. Primeira coisa que eu fui fazendo na horta é retirar plantas que não estavam plantadas com a luz adequada. Por exemplo, tinha um pé de mamão e um pé de limão que estava na sombra, que do lado da nossa horta tem uma construção que eram baias onde ficavam os animais de experimento. Lá faz sombra. Eu não vou conseguir ter uma produção adequada ali. Então, primeiro a gente pegou esse mamão e esse limão e jogou para o outro lado. Segunda coisa, tinha um pé de uma planta que ela é linda, porém para a horta eu não recomendo, porque é tóxica, que é a espada de São Jorge. E a espada, ela cresce por rizoma e ela cria grandes reboleiras. Se eu não tenho alguém para fazer esse controle, se eu largo lá por um tempo, ela cresceu muito. Então, eu preciso ter esse distanciamento do que é uma planta tóxica, porque eu acho importante educar para indicar o que é tóxico, né? Segundo ponto, tinha uma moita de Ora Pronobis crescendo bem perto do portão. Primeiro, que perto do portão não é adequado porque vai atrapalhar a gente entrar e tem espinho. Então, eu preciso plantar esse Ora Pronobis num local que não vai incomodar quem vai manejar a horta. E se eu não tenho esse controle direto, eu vou impedir que ela cresça daquela forma subindo na grade, porque isso demanda muito manejo. Tempo de quem vai trabalhar lá. E a outra questão é quem vai trabalhar lá, né? Porque precisa ter isso. A gente acabou perdendo planta porque não teve quem molhasse 3 dias e justo nesse dia teve muito vento e temperatura alta. Ou seja, evapotranspiração lá em cima, a planta secou, a gente perdeu. E agora falando de uma questão que não é da horta em si específico, mas é uma característica do solo aqui de Pirassununga. Ele tem muita areia e pouca matéria orgânica. Isso faz com que a água evapore muito rápido. Eu não consigo reter a água ali de maneira adequada para suprir a demanda hídrica da minha planta. Então, eu vou ter que entrar com essa rega, dependendo do período do ano mais frequente, dependendo da minha espécie, dependendo do qual a demanda hídrica dessa planta. Então, a incorporação de matéria orgânica, em boa parte dos solos que eu observei aqui, precisa ser trabalhada, né? No nosso departamento, como a gente não... Naquele momento, a gente precisava de um canteiro para 35 dias, eu tinha que ter produção de alface em 35 dias, eu entrei com esterco, só que eu entrei com gel agrícola, que é um condicionador de solo que retém a água ali no ambiente por mais tempo. E entrei também com fertilizante mineral, né? Adequado para a minha cultura. E colhemos em 30 dias o alface. Mas tem que entender esse manejo assim. Mas a principal questão é ter a parceria de quem vai manter, que é juntar tudo isso. Eu tenho uma notícia. Nós fomos agraciados com a carreta novamente. Legal. E a gente tem bolsas para 5 estudantes por 7 dias, a um valor de R$180 por dia, que é muito dinheiro. E agora a data que eles ofereceram, eu estou consultando vocês, eu tinha solicitado para o dia 4 ou dia 7, eles ofereceram para nós na semana do dia 18 até dia 25 de novembro. Depois a gente vai estar com aulas práticas. Eu não sei, eu vou consultar vocês. Eu não sei quando é que a gente vai querer essas carretas. Mas o ideal da carreta seria para a gente fazer uma... Oi? Não, mas a gente falou, mas é só para dizer que a gente vai ter que conversar, fazer uma consulta já. Siga! A gente tem alguma coisa para arrumar? Tem um bom momentozinho. Muito bem. Siga, olha,
você é muito, fez a diferença no grupo, Cida. Obrigado de verdade. Cida. Obrigada, professora, que agradeço a confiança, agradeço a parceria e fico aí à disposição, caso precisem de alguma informação, alguma Certamente.